Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Castbox, episódio número 34. Hoje vamos falar com Isabel Ramos, eu vou apresentá-la já já, vocês já viram no título do episódio. Mas antes, como de costume, eu queria convidar você a conhecer a OKBox Marketing, conhecer a agência que estamos construindo aí há mais de 7 anos no mercado, já atendemos mais de 500 clientes, temos uma metodologia própria que a gente te ajuda desde a geração de demanda até a venda, com um método que chamamos de método OKBox, onde a gente pensa desde como vai criar a tua oferta, que é como deixar o teu produto mais atrativo, depois como tu vai captar leads, que a gente basicamente usa nossas estratégias de tráfego pago para se relacionar, que a gente usa o nosso próprio CRM que desenvolvemos com base nesses projetos para aí sim chegar em venda. Não é tão simples o caminho da venda até a conversão, a gente pode te ajudar a isso. Então, assim, se você tem uma empresa, conhece alguém que tem uma empresa, eu acho válido que você escaneie esse QR Code e conheça o OKBox. Mas bom, hoje temos um episódio bem interessante que a gente vai conversar com a Isabel sobre a jornada dela no grupo Rota do Mar. E eu queria te agradecer primeiramente, Isabel, por ter topado o convite e queria que você se apresentasse. Isabel hoje ela é diretora comercial do grupo Rota, que tem marcas como a própria Rota do Mar, House e outras marcas, inclusive outros negócios voltados para B2B. A gente vai entender um pouquinho mais. Queria te dar as boas-vindas e agradecer a tua presença. Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer ao time OKBox, a João. Sou admiradora individual. Já fui cliente, mentorada. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, tentando aprender um pouco, compartilhar um pouco da minha vivência. Estou com um prazer enorme. Obrigado, Bel. Vou te chamar de Bel no episódio, Claro. que todo mundo conhece as redes sociais de Isabel é Bel, então vai ficar mais fácil para mim. Vê, eu queria primeiro começar entendendo contigo como é que foi o pontapé inicial da tua carreira dentro do Grupo Rota até hoje tu se tornar diretora. Porque como a gente tá falando, tu é bem nova. Hoje já tem uma responsabilidade gigante. Eu acompanho nas redes sociais, a gente já, como tu falou, já teve relação empresarial, a gente também já fez mentoria junto, então eu vi todo o trabalho que tu tem lá dentro. E é muita responsabilidade para uma pessoa só. Como foi essa jornada? Foi sempre uma carreira que tu mirou? Uma coisa que aconteceu naturalmente? Alguma perspectiva mudou para isso acontecer? Queria entender melhor. Então, João, gosto de falar que a pandemia foi injusta para muita gente, mas também trouxe aberturas e oportunidades para outras pessoas. A pandemia, na verdade, escolheu meu destino e eu tinha traçado muitas coisas na minha cabeça nesse período da faculdade, né? A gente é muito novo dentro desse período mesmo da faculdade, às vezes fica dentro dessa incerteza do que quer, qual área que quer atuar. Fiz, inclusive, administração lá na Unicap, e eu tinha sonhos de criar um repertório de experiência dentro de empresas grandes para trazer para a Rota do Mar, né? E a pandemia não permitiu que isso acontecesse, né? Passei um tempo estagiando no home office e terminei na faculdade em 2021, na pandemia. Então, me formei literalmente na pandemia. E meu pai, né, vulgo meu chefe, Arnaldo, falou assim: Bel, se demite aí do teu trabalho, se formasse já e vem-te embora pra cá. Dei uma respirada básica, sabia que eu precisava fazer isso, não estava nos meus planos e decidi voltar. Comecei do zero, não comecei dentro de um carro de liderança na empresa. Eu comecei cadastrando um currículo no RH, na Rota. Então, fui bem humilde mesmo, trabalhei com o pessoal, fui entendendo setor por setor, até chegar, de fato, na diretoria comercial, que não existia, inclusive. Que é até engraçado, é uma história que o RH me chamou um dia, não tinha diretoria comercial, tá? Arnaldo criou aquele império da Rota do Mar, 28 anos de empresa, sem a diretoria comercial. Ele é um cara muito industrial e muito tecnológico, né? Então, ele nunca teve essa necessidade de ter uma cabeça comercial, já que a Rota do Mar sempre se vendeu sozinha, né? A gente gosta de dizer que a gente tirava pedido antes. E aí, com a necessidade do mercado, vindo vários players, né, dentro da concorrência, ele sentiu essa necessidade. E eu vendo que ia um, ia outro, para o setor comercial, eu fiz, caramba, esse setor, Deus me livre um dia para ele, né? E aí, o dia o RH chegou para mim e falou assim: Bel, não tem jeito, vai ter que ir para o comercial. Eu fiz, não vou. Não tem condição de eu ir. E aí, depois de muita conversa, acabei indo por obrigação mesmo, por obediência. Mas hoje eu estou coordenando 4 pessoas internas responsáveis por PDV, online, representação e produto. Essas 4 pessoas gerenciam, na verdade, coordenam os gerentes, que são 8 gerentes de loja física, e esses gerentes coordenam mais de 100 vendedores. Então, é uma equipe gigante, para além dos setores que estão correlacionados, como produto, indústria. Então,
sabe, comercial tá envolvido em absolutamente tudo, né? Então, basicamente, hoje é isso que eu tô gerenciando. Vamos falar um pouquinho de números. Tu tem números em cabeça do grupo? Quantas pessoas hoje estão envolvidas, diretamente e indiretamente, dentro do grupo? Diretamente 320 a 380 pessoas e indiretamente acredito que mais 100. Então a gente aí tem uma média de 500 pessoas trabalhando para o Grupo Rota do Mar. Impressionante. E o grupo Rota no Mar, eu acho que ele surgiu do crescimento que a própria marca Rota teve. Só que depois vocês entenderam a necessidade de pulverizar para outros públicos, conversar com outras pessoas e trazer outros produtos. Eram aí outras marcas. Quais são essas marcas que hoje em dia tem no grupo? Então, hoje, na verdade, o grupo cresceu somente com Rota do Mar, né? A Rota do Mar hoje esse ano faz 29 anos de marca, é literalmente tradição, né? Uma marca bem antiga. E há uns 3 anos atrás, na verdade, há 8 anos atrás, foi criada uma marca popular que se chama Meets. A gente só vendo ela por representação. É literalmente uma marca B2B para revenda. Ela é destinada para isso. E há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, foi criada a House Sport. Foi basicamente uma abertura mercadológica que a gente percebeu antes, de fato, dar esse boom no fitness, em marcas esportivas. Antes, de fato, acontecer isso, a gente sentiu esse buraco mercadológico em marcas fitness, porque a gente pensou, bem, vamos contar aqui nos dedos quantas marcas fitness existem. Aí o que é que a gente pontuava? Nike, Adidas, Track and Field, Live. Quais? E não vinha. Fiz ok. Então temos um buraco aí, uma oportunidade para criar uma marca. Para além disso, a gente estava com um problema de faturamento na rota. A gente percebeu que ela deu estagnada e era uma oportunidade de criar um segundo negócio para alavancar o faturamento. E hoje, no passado, a gente estava com uma queda de 30% no faturamento antes de criar a House. E hoje, com o comparativo 2024, a gente está com uma crescente de 20%. Então, foi uma reviravolta aí grande dentro dessa collab de marcas mesmo, sabe? E a House, que hoje está sendo uma marca muito popular, quando eu falo popular, tô falando que ela está popularizada nas pessoas. Eu literalmente vejo pessoas. Tu já viu pessoas, com certeza, Sim. no shopping, pessoas aleatórias, né, com a marca, e já tá nesse nível. Mas essa marca surgiu, salvo engano, sempre atrelada muito a um evento. A House Day. Inclusive, tem uma edição, eu queria que tu fizesse um convite. Sim. E explicasse o que é o evento, fizesse convite para as pessoas olhando para aquela câmera ali. Então, gente, há 3 anos atrás, na verdade, a House foi criada junto com um evento que se chama House Day. É um evento que conta com modalidades acontecendo de forma simultânea. No passado, na primeira edição, aconteceu lá em Santa Cruz. E esse ano, a gente vai estar trazendo um evento para Recife, que vai acontecer no dia 8, 9 e 10 de agosto, lá no FPS Sports, bem pertinho. E nesse evento, a gente vai estar contando com o campeonato de CrossFit, acontecendo no sábado, um torneio de beach tênis, que vai acontecer no sábado, e o final de chaveamento no domingo, e uma corrida de rua, que sai lá da FPS, pega o percurso da Via Mangue e volta com a chegada lá, às 6 horas da manhã. Então, é um evento massa, assim, que dá para você competir no CrossFit, correr de manhã e, enfim, trazer essa movimentação para a sua vida que tá precisando. Porque quando tem um campeonato, um objetivo na frente, eu tenho certeza que vai lhe dar mais vontade de treinar para que esse objetivo seja alcançado da melhor forma. Eu vou começar a treinar agora para pegar esse evento. Vai, João. Vai tá ter para merecendo. armadores iniciantes ou só a galera Dá boa? para ir caminhando, andando, dá para ir de todo jeito. E as inscrições já estão abertas, tá? Nesse momento tem um QR Code aqui na tela para você escanear e comprar o seu ingresso, mas você também tem a chance de concorrer e ganhar o ingresso. Sim. Isabel trouxe pra gente sortear aqui nos ouvintes do Castbox. Então, nesse momento, com certeza que esse episódio sair, a gente já tem uma postagem em collab, OKBox e House Day, no nosso Instagram ou no Instagram da House Day. É só você comentar, eu quero House Day, e você vai estar concorrendo e a gente vai anunciar no Instagram da OKBox o ganhador desse concurso. Mas se você não ganhar, compre seu ingresso e participe do evento. Vale a pena. Vamos lá. Tu falou que começou no RH e depois caiu de paraquedas no comercial. Só que eu, como já tive muito contato contigo profissional, nas marcas, enfim, eu sempre vi que é muito comercial, uma visão. Já chegou aqui, já trouxe panfleto do Holiday, já trouxe toda essa ideia de como vamos sortear. Isso parece estar no teu DNA. Foi criado ou tu acha que já veio, talvez, de uma hereditariedade, ou tu desenvolveu? Como é que foi essa visão comercial? Então, eu acredito que liderança, ela não é para todo mundo, Concorda? certo? Mas ela pode ser desenvolvida.
certo? Eu acredito que existem pessoas que nascem com a liderança, tem pessoas que, enfim, aprendem a ser líderes e tem pessoas que não nasceram de fato para ser líder. E eu acredito que, na verdade, desde criança, minha mãe e meu pai pontuavam que eu era a líder das brincadeiras, eu que escolhia, tipo assim, inclusive minha mãe ela fez terapia por conta que eu queria escolher minhas próprias roupas para sair. E aí a psicóloga falou assim, mas Marta, faça o seguinte, dê 3 opções para ela, que ela vai escolher uma dessas 3 opções e você vai sentir que você escolheu, pelo menos. E aí eu não queria nem escolher as opções que ela escolheu para mim. Queria qualquer uma do guarda-roupa que não fosse a que ela escolheu. E ela falou, então você não vai. Eu fiz, então eu não vou. Então, assim, acho que essa veia de pulso forte sempre veio desde muito pequeno. Acho que isso veio do DNA mesmo de casa, de eu ver empreendedora mesmo. Porque eu gosto de dizer que Santa Cruz, que é o lugar que eu venho, que é onde a indústria está localizado, é um lugar de gente forte mesmo, sabe? Que nasceu para costurar, nasceu para empreender. Então, é uma terra muito santa, que qualquer pessoa que bota o pé lá faz dinheiro. Então, é um lugar de muita oportunidade que faz você aprender, de fato, a ser um empreendedor desde criança. Eu queria, e era um caminho que eu ia levar esse papo, que era falar desse ecossistema de Santa Cruz. É algo inexplicável. Sim. Todo mundo lá é rico. Então, eu acho que todo mundo lá é disponível para trabalhar. Eu acho que essa é a história. Porque eu fiquei de cara, eu me considero um matuto de Recife, porque eu não entendi esse ecossistema de Caruaru, de Santa Cruz, de Toritama, dessas cidades assim. E depois que eu comecei a conviver com pessoas lá, que eu fui inclusive lá no polo da Rota, que mundo é esse? Vocês estão até abrindo maior agora, né? A fábrica, isso, a indústria. Fábrica. E aí, assim, é impressionante também como a cidade vive o ecossistema têxtil. Sim, totalmente. O Moda Center é um negócio fenomenal, extraordinário. Um dia desse eu vi 100 e poucos mil pessoas Isso. Em dia de feira lá. Isso, pra tu ter noção, lá em Santa Cruz a gente tem em média de 100 mil habitantes e a gente recebe de fora mais de 100 mil pessoas para a feira. Então a gente dobra a quantidade de pessoas no dia de feira lá na cidade. E hoje, lá em Santa Cruz, a gente tem o maior polo têxtil do Brasil, da América Latina. Então, de fato, é de se orgulhar de saber e de compartilhar de onde eu vim, sabe? Eu acho que é daí que vem o meu DNA de empreendedorismo mesmo. Provavelmente, se a rota não fosse de Santa Cruz, teria muita dificuldade de ser o que é hoje, né? Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Até porque todo esse aprendizado que Arnaldo tem hoje, essa experiência que ele deposita na Rota do Mar, vem de muita batalha, né? Arnaldo veio de uma família muito pobre que, enfim, ele teve que aprender na raça. Inclusive, ele criou a Rota do Mar por uma necessidade de querer comprar roupa. Ele não tinha dinheiro para comprar roupa. Então, ele desenvolveu a própria peça e os amigos começaram a gostar das peças dele. Então, ele não tinha dinheiro, costurou a própria peça. Os amigos, cara, que legal, que massa. E aí, foi a partir daí que nasceu a Rota do Mar. Ele tinha 17 anos, começou a costurar, ajudar a mãe dentro do fabrico deles, que eles vendem, inclusive, na garagem de casa. E aí, foi depois de um tempo, quando ele já estava dentro da fase adulta dele, ele criou a marca. Maravilha. A marca que tem 30 anos e, assim, eu conheci a Rota como já uma marca grande, só que uma marca muito voltada para surfwear. Sim. Que não é o que a gente encontra hoje quando a gente abre o site da Rota, enfim. E conta essa trajetória de quando Arnaldo criou a marca, ela se tornou uma marca relevante, enveredou pelo surfwear. Eu acho que era uma marca muito de revenda ou sempre foi varejo, a revenda 50-50? Então, na verdade, essa história da revenda é algo muito cultural de Santa Cruz, tá? Qualquer pessoa que chega lá consegue ser um revendedor, porque não existe essa política comercial muito datada. Lá, se você quiser ser um revendedor, basta você dizer, eu quero comprar 8 peças que você já tem preço de atacado em algumas marcas. Isso é muito comum. Então, antigamente, isso era mais comum ainda, porque não existia a internet para que tivesse essa concorrência entre marcas, entre você e seu fornecedor de fora. Então, era muito comum antigamente e era o que acontecia com a Rota do Mar. As pessoas vinham de fora para comprar em preço de atacado e, às vezes, não era para atacado, era de fato para consumo. Hoje, não, a gente com a internet realmente precisa ter uma política mais organizada. Mas, voltando à história do brand e do software da marca, ela cresceu, na verdade, dentro desse mundo, porque na época era o estouro.
né? Se hoje o estouro é o esporte, é footwear, no passado era o surf, né? A gente tem muitas marcas aí de referência que a marca cresceu como aspiracional e que, enfim, e que foram muito importantes na época. Mas, com o tempo, a internet chegando, as novas gerações chegando, a gente percebeu que não era mais o público que a gente queria, de fato, atingir, que a gente precisava mudar. Então, de um tempo pra cá, a Rota do Mar passou pelo rebrand. Eu não sei se tu percebeu, mas antes a marca era azul, que tinha aquela... Agora é meio laranja, amarelo, né? Não, laranja é agora. Ela era azul, ela tinha até aquela logozinha que era Sim, assim. e agora virou laranja, amarelo. Isso. Hoje Lembra? ela é laranja e a gente usa o R dela. E esse rebrand foi, de fato, para nomear essa mudança, de sair do surfwear para o casual, o dia a dia. E, inclusive, a gente teve até um post de um cliente nosso que ele fez até ele trouxe uma comparação de uma marca bem famosa, enfim, de um produto nosso que a gente vende muito, que é o Tech, e que hoje não é tão conhecido, porque a gente entende que esse período de transição, ele demora muito, né? Tirar a cultura do surfwear e desse produto popular é muito difícil, né? Colocar na cabeça das pessoas que a Rota do Mar mudou e que ela tem produtos muito bons, muito tecnológicos e que tem uma durabilidade muito boa. Inclusive, trouxe para você os produtos para você dar uma olhadinha. Agora sim. Depois, para você entender o que de fato a gente está mudando. Essa, de fato, é a nossa nova marca, né? Isso, da Rota do Mar. Que Maravilha. cabe, inclusive, em todos os bolsos. É um preço super acessível, mas que a gente tenta, de fato, fazer da melhor qualidade. Na verdade, João, eu acho que o que a Rota se destaca hoje e sempre é a qualidade, justamente pelo nosso complexo industrial, sabe? Uhum. Porque a gente... Tudo é fabricação própria, né? Tudo é fabricação própria, desde criação do produto, até corte do produto, estamparia, costura, tudo. E quando a gente tem isso muito de perto, a gente tem a oportunidade de observar os erros desde o começo. Então, é uma oportunidade e um jeito certo de produzir, de fato. Assim, eu não sei quanto isso hoje é um desafio para vocês de quebrar essa cultura, que é uma marca de surfwear ou é uma marca popular. Por quê? Eu digo que é uma marca muito famosa, que é a própria Insider, que ela lançou essa lógica de tecido modal respirável. E eu não vou mentir que eu tenho várias. E claramente é até mais bem acabado e o tecido é melhor. Então, assim, hoje vocês investem muito em tecnologia e qualidade, né? Sim. É uma premissa da marca? Sim. Inclusive, Muito boa. como a nossa equipe é toda interna, é muito difícil a gente ter que separar as energias, né? Hoje, como tu falou anteriormente, a gente tá com a House, e a House ultimamente tá crescendo muito. A gente tá com 75% de crescimento ano comparativo do ano 2023 para 2024, né? E a House suga todas as energias possíveis para esse crescimento, claro, acontecer. Em relação a marketing, produto, e é o que Arnaldo, de fato, quer que aconteça, porque a gente percebe que a House tem muita força hoje. E essa dificuldade de divisão de tarefas faz com que a gente perca, às vezes, a oportunidade dentro da rota de estar mais visível no meio da internet, né? E aí acaba sendo um pouco mais difícil de ter essa percepção de que a rota está mudando. A rota é uma marca que está crescendo e que merece visibilidade, tá? Mas, de fato, é um pouco mais fácil com a House, porque a gente está surfando nessa ideia dessa macro trend que é, de fato, o esporte. Mas, ao mesmo tempo, isso não faz com que a marca não tenha uma comunicação extremamente agressiva. Sim. E muito frequente em múltiplos pontos de contato. Por exemplo, quando eu pego a estrada, eu vejo placas, anúncios da Rota do Mar. Sim. Antigamente, vocês tinham uma cultura muito forte de patrocinar clubes. Como foi essa questão? Isso é uma agressividade muito grande, porque não é uma propaganda barata e nem tradicional. Hoje você não vê grandes marcas patrocinando clube. Sim. Foi um risco que provavelmente vocês tomaram no começo. Sim. Como foi esse risco? Foi calculado? Foi literalmente a veia inovadora da direção de vocês? Como é que foi isso? Então, João, eu acredito que o que traz a referência e a memória da Rota do Mar hoje foi, de fato, esses tempos de ouro que Arnaldo arriscou muito dinheiro nesses clubes de futebol, na TV, em outdoor,
que hoje a Rota do Mar é muito lembrada, né? E esse tempo de ouro parece que não, que ainda surte efeito nas pessoas, e elas ainda lembram desse tempo. Então, hoje, com tantos players dentro do patrocinado, é muito difícil concorrer e aparecer de outra forma. Então, no passado, quando a gente aparecia em clubes de futebol, TV, outdoor, era muito fácil, porque a concorrência era menor, a gente não tinha internet. Então, foi uma jogada arriscada, mas era muito seguro que o retorno ia vir. Agora, hoje, na Rota do Mar, a gente investe muito dinheiro em patrocinado. E, mesmo assim, a gente não tem o efeito do orgânico da House. Entendi. Então, A sensação é que a House aparece mais, né? sim. Os Hoje, gastos são maiores na Rota ainda. muito Maior maiores. do que na House. Sim, e a gente consegue na House, Impressionante. a gente consegue ter na House mais retorno no orgânico do que no patrocinado. Somos uma agência de marketing, esse episódio e esse podcast é para falar de marketing. Como é que tu, como diretora comercial, vê a correlação entre marketing e o comercial? Como é que tu pensa isso para as marcas? Tu acredita que tem que estar em todos os pontos de contato com o cliente, o máximo de pontos possíveis? Como que tu vê também o marketing tradicional, a nível de PDV? Tem que ter comunicação. Para onde tu mais olha quando vocês aumentam a meta? O que é que tu acredita que tu tem que fazer? O que é que tu geralmente pensa? Então, João, comercial tá na minha veia, né? Mas marketing tá em absolutamente tudo. Então, o que eu converso com minha equipe é fazer com que todo mundo pense em vendas, mas que essas vendas sejam comunicadas de alguma forma para que a gente converta. Então, essa luta é diária, de fato. Mas para cada marca a gente tem uma estratégia diferente, né? A gente tenta colocar a experiência no ponto físico, mas também trazer representatividade no online. A gente tem muitas estratégias, mas diferentes para cada marca. Fica até difícil de pontuar, porque, de fato, são movimentações diferentes, mas que a gente acaba captando com sucesso os clientes. Eu notei que o crescimento da House foi muito rápido. Não sei se para quem tá de fora, para tu que tá trabalhando todo dia, talvez não tenha sido tão rápido. Mas será que tu consegue atribuir alguma coisa que eventualmente alguém pode replicar ou pensar parecido? Porque eu sinto que vocês primeiro são agressivos, talvez por ser um grupo de muito tempo. Naturalmente a gente tá falando de maturidade, de orçamento, maturidade de outras coisas. Mas assim, vocês de fato conseguiram fazer uma marca do zero. Hoje ser uma marca reconhecida nacionalmente. Tem pessoas do Brasil inteiro usando House. Sim, inclusive na rua, de vez em quando eu vou para São Paulo, tem gente passando de House. Então, ao mesmo tempo que é uma surpresa, é um alívio que todos esses esforços estão dando certo, sabe? E a internet, sem dúvida, foi um caminho talvez que mais popularizou a House. Sim. O que claramente foi feito lá. Então, João, eu lembro claramente no começo da House, que era inclusive uma coisa que tu pontuava para mim. Quando eu falava, João, eu tô aqui subindo story da House. A minha mãe, menina, tu faz isso? Eu, claro que eu faço isso. E foi uma dificuldade no começo, porque eu não deixava que às vezes o social media trabalhasse, porque eu não acreditava que o que ele fazia ia atingir as pessoas que eu acreditava que queriam escutar aquilo. Uma coisa, desculpa te interromper, mas uma coisa que eu sinto é porque tu é muito público da House, né? Do lifestyle e aí tem essa correlação. Exatamente, eu gosto de dizer que eu sou a primeira cliente da House, porque inclusive a nossa headline é feito por quem usa. Então, todas as peças da House, elas são testadas, treinadas, antes de serem produzidas. Então, tem um acompanhamento muito de perto meu. Inclusive, um dia desse eu tava... Conhece a Mascavo, que é a marca de Mari Saad, de maquiagem? Não Enfim, conheço. eu tô com hiperfoco em Mari Saad, e ela passou uma temporada na Ásia recentemente. E ela, enfim, teve uns problemas no passado com a marca, porque ela, enfim, divulgou, lançou, na verdade, as bases dela só para pessoas brancas. E aí depois ela, enfim, resolveu essa crise e ela foi fazer essa temporada na Ásia. E ela desenvolveu um batom vermelho, co-criou, na verdade, um batom vermelho junto com as seguidoras dela. Ela estava lá, junto das fornecedoras lá chinesas, e foi postando, e com enquete. Vocês preferem mais fechado ou mais aberto? E aí as seguidoras foram acompanhando essa criação desse vermelho, e elas encontraram um vermelho universal, que foi a maioria da votação das seguidoras dela. Entendi. E eu trago esse exemplo, João, porque feedback e escutar o cliente é a coisa mais importante para você acelerar suas vendas. Por que eu falo isso? No começo da House, quando a gente foi produzir esportivo, a gente não sabia produzir esportivo, a gente não sabia fazer top, a gente não sabia fazer
calça de compressão. Então, era uma coisa muito nova para mim. Então, Me dá um exemplo para quem não é da área têxtil. O que é não saber? Errar o corte, errar a grade, é o quê? Então, a gente estava muito acostumado a fazer camisa de algodão e short de tactel com elastano, Uhum, básico da Rota do Mar. certo. E aí, do nada, a gente teve que fazer short de compressão, top de academia e camisa de 4 agulhas. Ou seja, a gente ia ter que aprender a cortar diferente, a gente ia ter que aprender a estampar diferente, porque tem encolhimento diferente. A gente ia ter que comprar máquinas novas e não entendia se a modelagem estava bom, se estava ruim, se estava apertado, se estava folgado. Então foi de fato um teste. E aí foi o que aconteceu. Quando a House foi lançada, eu lancei a House com a maior humildade do mundo. Sabe por quê? Porque eu tinha humildade para entender o que eu estava errando. Então se chegava um cliente estressadíssimo e disse assim, Bel, essa calça é terrível, me diga exatamente o que é terrível. Então ela dizia, é o gancho, é o cós, aumenta. Então eu fazia uma calça totalmente diferente do jeito que ela me pedia. Eu enviava para ela, ela testava a calça, treinava, dizia, agora tá perfeito. E hoje essa calça é uma das calças que eu mais vendo na House. Então, é muito importante co-criar com o cliente, sabe? Entender o que ele precisa e, de fato, testar esses produtos antes. E uma das coisas que deu muito certo, E uma das coisas que deu muito certo na House no começo foi enviar produto. Eu perdi muito dinheiro no começo, eu enviei muito produto. Investiu muito dinheiro. Exatamente. Eu dei muito produto. Então chegavam pessoas, que massa abrir sua marca fitness? Eu fiz, abrir, tu quer? Toma, testa, fala para teus amigos. Então eu criei uma rede de pessoas que acreditavam na marca, na House, desde o começo. Então eu dei muito produto, eu investi muito produto. Então as pessoas que no começo acreditaram na marca estão comigo até hoje. Então eu digo que foram minha rede de amigos, mas foram uma rede de pessoas que acreditaram desde o começo, sabe? Isso foi muito importante. Mas a cultura de feedback, eu acho que ela não pode ser só no começo, e sim de forma contínua, né? Sim, com Até hoje, eu tenho certeza. certeza que escuta feedback e faz ajustes. Com A diferença é certeza. que já tá um acúmulo tão grande de ajustes que chega num produto quase que Isso, ideal para todo mundo. isso. Esses amigos, alguns se tornaram embaixadores. Uhum, Vocês chamam de embaixador como é? Porque eu vejo que a House ela tem muita ativação. uhum, Já desse eu vi tu fazendo sessão de yoga, eu acho, com o pessoal. uhum. Sim. Como que tu pensa isso e qual que é o reflexo que tu vê de resultado dessas ações? João, hoje os cupons dos atletas é referente a 25% do meu faturamento no site. Legal. É bem grande. E assim, é um investimento de recorrência. A gente tem uma troca de permuta, a galera ama a marca. Então não é um esforço, eu não peço exclusividade, eu não cobro absolutamente nada. É uma coisa muito orgânica e eu tenho um faturamento bem interessante a partir deles. A gente troca comissão, permuta e é algo muito natural e muito gostoso de trabalhar, porque eu não tenho estresse, eles amam receber a marca. Então é algo que eu até indico para as pessoas fazerem, é criar essa recorrência de pessoas, de time mesmo, que acreditam na marca, sabe? Porque eu acho que conseguiu literalmente criar uma cultura interna de atletas, a maior parte são atletas ou Isso. Praticantes. Uhum. E como genuinamente a galera usa, fica uma propaganda muito mais orgânica, né? Normal. Uhum. Não é como se eu vejo direto a pessoa, deu chocolate, chocolate bom, quando vê a pessoa nem gosta de chocolate. Mas eu sinto a verdade que as pessoas passam. Mas eu também vejo um trabalho muito grande da marca, e naturalmente teu, de fazer com que essa verdade seja aplicada e introduzindo as pessoas nos eventos. Tenho certeza que nesse House Day vai ter muito embaixador, quase todos, né? Que tiverem possibilidade. Sim. Tu faz uma agenda anual, tu faz uma agenda mensal, tu faz uma agenda trimestral, ou vem surgindo essas ideias de pequenas ativações para manter? Porque a gente fala muito de marketing digital, tráfego pago, só que o marketing de influência é uma coisa que eu acho que é muito forte na House. Muito. O tempo inteiro eu tô tendo touch points, né? Pontos de contato com a marca, mesmo sem estar vendo necessariamente o perfil da House. Sim. Tá sempre aparecendo no meu feed e algum atleta e alguém que eu sigo. Como que é isso? Isso foi organicamente, foi pensado desde o início, era uma estratégia. João, eu vou te falar uma coisa engraçada. Hoje, eu não sei se é a dor de cabeça ou meu trunfo, de pessoas querendo o tempo todo serem patrocinadas pela marca. Isso é um desejo enorme, todos os dias. Chega um bocado de mensagem. Todos os dias eu recebo mais de 5 mensagens, ou no meu pessoal, ou no direct da House, pedindo para ser patrocinador. Pessoas de alto rendimento, pessoas grandes mesmo, ou pequenas, pessoas que estão iniciando, que querem testar a marca. E isso é perfeito, porque a gente consegue fazer essa troca com investimento baixo
E eu consigo converter muita gente para dentro. Então, às vezes, a gente precisa focar em grandes influências para fazer a parada acontecer. Pequenas pessoas podem influenciar um grupo, que esse grupo é influenciado por outro, por outro, por outro. E a gente vai fazendo uma rede gigante de pessoas normais, indicando a marca que verdadeiramente acreditam. Eu acho isso muito legal, porque o pessoal confunde influência com audiência. Sim. Um grande influencer, que eu costumeiramente falo assim, geralmente é uma pessoa que tem muita audiência. Só que quando você tem muita audiência, você fala com todos os públicos. Eu vejo que, por exemplo, eu tenho muito atleta profissional do CrossFit que tem parceria com a House. Teoricamente, além do grupo de amigos dessa pessoa, quem segue esse atleta é que admira o trabalho dele. Sim. E se teoricamente você admira o trabalho de um crossfiteiro, você provavelmente é praticante. Sim. E essa pessoa vai te influenciar. Eu vejo esse boom na corrida, que a corrida tá super em alta, né? Sim. Eu vejo o pessoal comprando meia de compressão, eu vejo o pessoal comprando sapatos caríssimos. Tudo influenciado porque alguém que tá lá sendo profissional disse, esse aqui é o melhor sapato, eu consigo diminuir meu pace com esse sapato. E aí todo mundo compra. Aí chega nas maratonas, tá todo mundo com sapato igual. Mesmo jeito que chega em vários eventos, tá todo mundo vestido de house. Surfar essa onda no time que vocês surfaram, parece perfeito. Vocês estão no nicho certo do momento, que é o nicho fitness, bem posicionados com produto de qualidade e aliados a esse marketing de influência forte. É impossível negar que isso não foi pensado propositalmente. Ou não? Então, no começo da House, eu tive um embate muito grande com a Arnaldo, né? Para poucos que sabem, eu tô nessa trajetória de sucessão, tá? Então não é fácil trabalhar com seu pai. Mas tava muito claro na cabeça dele que a House ia nascer para ser uma marca de atacado, uma marca pequena da região. E eu não acreditei nisso. Eu bati o pé e falei, não é possível. Essa marca é muito boa. Talvez, desculpa, mas talvez com o mesmo conceito da outra, né? Sim, Meets. Isso. Porque em Santa Cruz é muito fácil, muito fácil não, né, tá? Desculpa, Santa Cruzenses. É mais viável vender em atacado para revendedores. E você começar uma marca com produtos bons e mais caros, dentro do Agreste de Pernambuco, é muito difícil. Fica com esse preconceito, eita, essa é mais cara. Exatamente, e muito desafiador. Porque você criar uma marca em São Paulo, no Rio de Janeiro, é muito mais fácil do que você criar uma marca no Agreste de Pernambuco. Então, na cabeça de Arnaldo, era muito claro que a gente ia ser uma marca de atacado. E eu falei, não é possível. Essa marca é muito boa, o produto é muito bom, não é justo. Então, essas decisões foram acontecendo de forma espontânea. Porque, de fato, foi uma briga que eu fui vencendo aos pouquinhos. E até hoje, continuo vencendo aos pouquinhos. Então, a House é muito espontânea. É muito minha cara. Hoje ainda me pego postando story. Mas, por exemplo, tem um bordão nos stories da House que todos os dias eu coloco bom dia, atletas. E hoje, todas as pessoas que compram House se sentem atletas. Pode ser uma pessoa que está iniciando, uma pessoa que está com sobrepeso, uma pessoa que não gosta de treinar, mas que quer fazer parte da comunidade. Dá mais vontade de treinar quando você tá bem vestido, Dá, né? com certeza. Há uns anos atrás, não sei se tu lembra, mas a gente treinava com abadá de carnaval. Né? Isso não existe mais. Meus colegas meus que ainda treinam. Mas... Pois é. A gente, sei lá, vestia a camisa do motivo para ir trabalhar. Hoje, ou para ir treinar. E isso não existe mais. Na verdade, é um show de desfile de moda na academia. Isso é massa, porque as pessoas estão se vestindo para fazer algo que elas amam, que elas gostam, estão cuidando do corpo. Maravilha. E como é dividido hoje o marketing? Hoje o grupo tem o setor próprio, cada marca tem o seu núcleo. Como que vocês dividem a lógica de marketing de, agora fazer uma reunião sobre rota ou fazer sobre house? Tem estratégias que são parecidas ou vocês literalmente personalizam para cada persona? Porque são personas diferentes. Embora tem muito consumidor que consuma as duas, a persona e o momento de compra é diferente. Então, João, a Arnaldo tem outra filha que se chama Beatriz. Ela é nossa diretora criativa lá internamente da Rota do Mar. E hoje ela cuida da Rota do Mar e eu cuido da House. Em relação a marketing, em relação a intenções, em relação a direcionamento. Mas a gente tem uma equipe interna de designer que faz esse trabalho pra gente. Mas, assim, é algo de hub familiar mesmo, sabe? De tentar entender o que pode fazer, o que não pode fazer. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, de ajudas de agência que façam com que a gente se impulsione, sabe? Entendi.
E a gente fala muito de digital, mas vocês têm algumas lojas físicas. Quantas são hoje em dia? 8. A gente tem 8 lojas físicas e as lojas ainda são mescladas. A gente tem algumas lojas que é exclusivamente house, outras que são exclusivamente rota, mas a maioria é uma mistura das duas. Que, inclusive, no começo eu fui contra, porque eu acho que a house ela pode ser, pode não, ela deve e vai ser exclusiva. Mas no início ela precisava de uma impulsão, ela precisava de uma ajuda. E a Rota do Mar foi uma alavanca muito importante para ela. Mas futuramente, e a partir de 2026, a gente já está com o projeto de expansão para começar a abrir as lojas exclusivas da House Sport. Mas já tem loja exclusiva da House. Tem apenas uma. Onde é essa que é exclusiva hoje? No Moda Center. As outras, por exemplo, a gente tem... Eu fui num dia desse, ficava do lado, mas tinha uma entrada só da House e ficava do lado de uma da Rota. Só que é o mesmo caixa, a mesma equipe, a mesma gerência, entendeu? E o visual é bem arrojado. Tu entra acho que o design do PDV, ele claramente é uma marca de alto padrão. Mas ao mesmo tempo é uma marca de alto padrão com preços justos. Quanto vocês acham que isso pode influenciar a decisão de compra da pessoa que estava acostumada a pagar um preço muito bom na Rota e hoje, qual que é a estratégia de precificação? Você bem sabe que eu estou dando a minha opinião. Mas qual a estratégia na prática de você que é diretor comercial da estratégia de precificação da House? Como vocês se encaixam? Então, João, antes de falar sobre precificação, eu vou voltar para o ponto de loja física. Tá. Essa loja que você visitou fica no Polo de Caruaru. Isso, correto? foi essa mesmo. Certo. Recentemente, a gente fez uma reforma nessa... Já foi reformada. Isso. Bem bonito. Isso, que foi inclusive a que você foi que já estava reformada, né? Foi, estava reformada. Pronto. Antigamente, a House era só exposta em uma parede dentro da loja da Rota do Mar. E aí a Arnaldo teve uma visão para a gente abrir essa expansão do lado da Rota do Mar, mas ela tinha o visual e experiência da House Sport. E foi que isso aconteceu. A gente cresceu 90% as vendas da House dentro desse ponto. Ele que ligou a chave de ter lojas só da House. Exatamente. Só por conta do visual, só por conta da experiência, a sensação que o cliente tinha de estar lá dentro. Inclusive, a inauguração dessa loja, eu convidei alguns influenciadores da cidade e no outro dia já tinha muita gente dentro da loja buscando esse referencial, essa loja bonita. Enfim, então o PDV é muito importante para a experiência, junto com a experiência do online, sabe? E a precificação, de fato, a gente tem o diferencial de ter preço justo, João. A gente acha que isso é o que faz a gente alavancar e a gente acha que, de fato, isso vai levar a gente para grandes lugares, sabe? Porque é literalmente muito mais barato do que as marcas que foram citadas, Nike, Track and Field. Isso, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade não deixa a desejar, em alguns casos até melhor. Exatamente, a gente tem, inclusive, os mesmos fornecedores dessa marca. Basicamente, a nossa força e hoje a nossa cultura e estratégia é ter preço justo para combater com elas dentro de uma estratégia diferente. Entendi. Tu falou agora sobre experiência em loja. O que é a experiência de loja para tu? João, eu amo loja, eu amo estar dentro de loja, amo escutar o cliente. Então, eu amo digital, a junção do digital e do físico. Mas eu acho extremamente importante estar de frente a frente com o cliente. Então, trazer a experiência de entender o que ele quer, de fazer com que ele se sinta bem com o que ele comprou e levar para casa para entender o que pode ser feito com esses produtos. Então, para além da experiência, eu acho que é uma troca muito importante ter também ponto físico. E aí, no ponto físico, é pensado como que funciona a cabeça de vocês dentro do ponto físico, com ativações, com experiências? Qual que é, pra galera que não entende, existe alguma lógica de colocar as promoções atrás da loja, como geralmente ou na frente da loja? Como que é pensado esse ponto físico hoje? Então, essa questão de ponto frio e ponto quente é feito por um profissional chamado Visual Merchandiser. Legal. De fato, ele estuda a loja e vê onde esses clientes estão indo. E, de acordo com essa movimentação, criados os pontos frios e os pontos quentes. Normalmente, para aquecer um ponto, a gente coloca promoção. Mas essas promoções dentro da House, elas são tanto saldos, que acontecem o ano inteiro, quanto promoções sazonais. Fim de coleção, Black Friday, e aí a gente vai acompanhando o mercado e essas estações. Entendi. E eu tenho certeza que nas duas marcas vocês focam muito em ter o produto
tradicional, aquele produto que é o feijão com arroz. Sempre vai ter a mesma leg, né? Sempre vai ter o mesmo top lá, Sim. mudando as cores. E na Rota do Mar, acredito eu, que sempre vai ter camisas básicas de algodão, vai ter também essas básicas modal, calça jeans, é muito famosa a calça jeans da Rota. Mas como tu pensa as novidades? Porque eu sei que uma estratégia da Zara, por exemplo, que é pública, é que a ideia é que você sempre vá no shopping e sempre tenha coisas novas. Eles até parcelam os lançamentos em Arara para você estar sempre com a sensação de ter coisa nova. Vocês fazem algo semelhante? Então, João, a gente tem um complexo industrial gigante com a capacidade de 154 mil peças mês. Então, a gente tem uma capacidade muito grande para enviar novidade todas as semanas. Não quer dizer que todas as semanas a gente faça uma campanha, um editorial diferente. Mas a gente está sempre soltando drops e que tragam essa vontade e esse desejo da compra. Recentemente, para além desses produtos que a gente faz fixamente, recentemente a gente fez uma collab com Samantha Santino, que inclusive foi uma das convidadas aqui do podcast, que ela desenvolveu um produto em collab junto com a gente. Ela falou comigo, falou, Bel, tô querendo um top de costa nua, por favor, desenvolve. Eu, Samantha, não sei se eu vou conseguir não, mas eu vou tentar. Ouvi necessidade e ela me explicou porque ela queria. Eu testei 5 vezes esse top. Eu refiz 5 vezes porque eu não tava gostando da modelagem. E quando eu consegui, eu enviei pra ela. Eu fiz, treina e me fala o que tu acha. Na hora que ela treinou, eu fiz, é isso. Legal. Bota aí pra costurar que tá ótimo. Então a gente fez essa collab, foi muito importante, acelerou muito as minhas vendas. E o cupom dela também, que também trouxe esse retorno pra ela. Então foi muito importante pensar dessa forma em collab também. Porque traz oxigênio novo para a marca, tá com essas novidades, collabs. Sim. Acaba sendo um papel teu, é um papel da equipe, tá na cultura da empresa, como funciona? Tu se sente pressionada para trazer novidades ou não? Veja, eu acredito que o fixo da House já vende muito bem. É algo que, mesmo a gente renovando o tecido, renovando modelagem, renovando cor, as pessoas têm esse desejo, essa necessidade, porque é algo que tá combinado com o movimento e o esporte que eles precisam. Por exemplo, a nossa calça ela é ótima para corrida, ótima para agachamento, ótima para crossfit. Então, se a gente refizer elas várias vezes, as pessoas vão ter esse desejo de compra de cores diferentes. Mas a gente tem um planejamento mensal de novidades e do fixo. E isso é dividido entre minha capacidade de desenvolver as coisas novas e meu estilista também de sugerir. Então, a gente mensalmente faz esse planejamento e desenvolve. Entendi. E vocês sofrem muito com sazonalidade? Como é que funciona a sazonalidade dentro desse mercado? Tem meses muito melhores do que outros? Como vocês lidam com isso? Como vocês conseguem gerar um equilíbrio? Afinal, os custos são sempre semelhantes. Então, João, como a marca é muito nova, é muito difícil de criar histórico de venda, certo? Inclusive, a gente tinha um histórico mental que janeiro é um mês bom, as pessoas estão voltando das férias, vão querer começar a treinar, e de fato não é um mês maravilhoso, não. E a gente começou a entender que a sazonalidade hoje no mundo esportivo não é tão fixa, ela está muito variável. Porque às vezes existe um boom de concorrência muito grande, às vezes as pessoas esfriam um pouco mais, tem uma corrida importante, todo mundo quer comprar. Então, vai de acordo com o desejo que a gente gera nas redes sociais, do produto novo que a gente lança, da trend nova que a gente acompanha. Então, tudo é muito rápido, sabe? Como o esporte está sendo uma macro trend, a gente consegue construir a sazonalidade. Já na Rota é diferente, tem algo fixo. Antes do São João é um período muito bom para a gente, e antes das férias de final de ano é outro período muito bom também. Então, Rota é mais visual e House é mais espontâneo. Entendi. E os próximos passos? O que é que vocês estão mirando? Porque hoje é uma marca de 30 anos, mais do que consolidada, que é a Rota, passou por uma transição enorme. Teve tanto um rebranding visual quanto de conceito também. Entendo que eu escutei uma frase um dia desse que me marcou, que foi o seguinte: dentro do meu ramo de agência, a gente olha muito para o churn, que é a taxa de cancelamento mensal ou anual de cliente. E aí é uma coisa que incomoda muito, dói muito na gente, perder cliente. Sim. Todo mundo perde cliente, você perde cliente, eu perco cliente. A ideia também é quanto a gente consegue adquirir de novos clientes. Enquanto essa equação for superavitária para a marca, que está ganhando mais cliente do que perdendo, a gente está crescendo. Quando a gente começa a perder mais, a gente está caindo a empresa. Onde eu quero chegar? Eu vi um rapaz falando que era o seguinte: a gente se preocupa muito com os clientes que estão saindo e escuta os feedbacks negativos deles.
Mas os clientes que estão ficando, quer dizer que eles estão gostando da marca. E é muito perigoso quando você só olha o hate, só olha a crítica e quer adaptar teu produto para crítica. E quando você faz isso, você tem chance de perder quem é realmente fidelizado com o teu produto. É uma coisa que eu tenho muito cuidado aqui. Pô, a gente tem a marca há 7 anos aqui, a gente tem a AG há 7 anos. Tem cliente que tá comigo há 5. Sim. Se esse cara tá comigo assim, porque ele gosta do meu serviço. Só que tem cliente que cancela comigo com 3 meses. Se eu mudar para atender 100% esses aqui 3 meses, talvez eu possa mudar ao ponto de perder o que tá a 5, que é a maior parte dos clientes. Onde eu quero chegar com isso? Foi muito arriscada a mudança da rota. Sim. Essa mudança foi influenciada pelos feedbacks, foi influenciada pelo cenário macro que estava mudando. Qual foi a maior influência que fez esse turnaround tão grande de rebranding, de posicionamento, de produto? Foi tornar a marca mais estável? Porque hoje como é que se descreve a rota? É uma marca multiuso? Como é que se escreve? É uma marca que é para você usar em todas as ocasiões, não é? Recentemente eu escutei um podcast, não lembro nem de onde foi, que era de uma mulher falando sobre branding. E ela mencionou a Jaguar. Eu não sei se tu viu que eles passaram por um rebrand e tal. Teoricamente foi um fracasso. Isso, falam mais teoricamente sobre moda, algo mais, enfim, dentro dessa linha. E aí teve muitas críticas a respeito disso, porque eles saíram de uma coisa que já estavam acostumados, né? Clientes que já estavam fidelizados e passaram para uma coisa totalmente diferente, que saiu dessa permanência. E ela fala que a permanência é muito importante para o entendimento e a memória das pessoas, né? E eu acredito que na Rota do Mar a gente permaneceu em qualidade, em produto e em produto... Não é como se tivesse mudado tudo, né? Isso, em qualidade, produtos de excelência e preço acessível. Então, mesmo que tenham passado por um rebrand visual, a gente permaneceu dentro do que a gente é bom, que é produto, que é qualidade e essa durabilidade que, enfim, as pessoas falam bastante. Hoje, em dia, é muito comum as pessoas, ainda tem uma bermuda da Rota do Mar. Ou essas camisas tech são muito boas, duram muito em comparação a outras. Então, essa permanência, pelo menos no produto, é muito importante. Então, esse é o nosso gancho de conseguir reter essas pessoas, sabe? Legal. E qual é o balizador que faz vocês pensarem em expandir hoje? Vocês, por exemplo, estão querendo abrir outras lojas da House. Qual o indicador, qual é o balizador que faz? Pô, está na hora de abrir novas... É literalmente o pedido do povo? Que métrica tu olha para fazer isso? Então, João, a gente está com um planejamento de começar a impulsionar em regiões. A gente começou na Paraíba, a gente fez alguns impulsionamentos para lá e está esperando retorno para entender como é... Digital, por enquanto. Isso, para entender como é a conexão do cliente da Paraíba com a House Sport. E entendendo as métricas e o que esse retorno tem dado, já é um estudo que a gente vai começar a implementar eventos, colocar loja pop-up, para entender o faturamento que a gente consegue. Explica a loja pop-up pra gente. Loja pop-up é basicamente uma loja que dura horas ou dias. Por exemplo, pode ser temporário, mas pode ser algo pop-up rápido, a gente tira. Final de semana passado, a gente fez um evento dentro de um box de CrossFit, que é daqui de Recife, a Awakening, estava passando por um evento de 7 anos. E a dona convidou a gente para passar uma manhã. E foi, assim, interessante, porque a gente não acreditava que ia conseguir um faturamento tão bom em uma manhã. É quase com a validação, né? Isso. E aí eu consegui conversar muito com o cliente cara a cara, recebi muito feedback ruim, entendi, expliquei, e aí a gente criou uma conexão, foi uma oportunidade, e essas lojas pop-ups me dão muita visão do que pode ser feito. Aqui em Recife a gente já passou por muitos eventos e a gente entende que é um lugar ideal para abrir a primeira loja. Já na Paraíba eu não sei, eu preciso testar. Então a gente vai testando primeiro no digital, a gente vê como é que tá as métricas e depois a gente tenta a partir de evento. Muito legal essa estratégia de teste. Eu tô literalmente fazendo o mesmo papel hoje. Eu tô testando cidades hoje que entendendo a aceitação pelo digital para eventualmente pensar em expandir hoje as operações da gente para essa cidade. Eu tenho uma dica que eu dou para quem está escutando, é isso. Custa bem caro. Fica à vontade, pode pegar mais. E custa bem caro você se mudar para uma cidade, trazer uma loja física, implementar um negócio. E eu não tinha pensado nessa estratégia de loja pop-up, na verdade nunca tinha escutado, e faz muito sentido. Eu vejo algumas lojas pop-up em shoppings, que pegam áreas que estão desocupadas e você aluga por um tempo temporário e bota aquela loja. Sim, mas
a estratégia de shopping é muito cara. É basicamente uma vitrine, você não tem faturamento. É literalmente uma estratégia de estar aparecendo para as pessoas. Porque Tá no plano de vocês hoje, shopping? tá, mas é um plano de conversão zero, tá? É uma vitrine de fato para que as de aquisição de cliente. Né? Exato, para as pessoas lembrarem da marca e a gente abrir uma secundária literalmente para faturamento. Mas shopping é uma estratégia de vitrine muito boa, inclusive, para pop-up, para loja temporária ou para loja física também. Até para posicionamento de marca, né? Para de fato consolidar a marca como uma marca grande, porque tem esse negócio, tá no shopping. Isso. É uma marca mais validada, digamos assim. Isso. Tal qual as pessoas que usam onde essa loja está inserida, né? Isso, com certeza. Bom, direcionando para o fim, eu queria começar a entender contigo para onde tu tá olhando para o grupo como diretora comercial hoje, para onde tu sente que o teu mercado está indo e para onde tu tá querendo levar o grupo nos próximos 5, 10 anos. João, veja, a gente tá com um crescimento de 20% ano da marca. A gente tá querendo crescer 15% Porque esse não vai ano. crescer 20% de um negócio pequeno, né? É crescer 20% de algo grande. Isso, de uma marca de 30 anos. Então, a gente conseguiu, de fato, sair daquele tempo antes de abrir a House, que a gente estava com uma queda de 30%, para um crescimento de 20% hoje. Legal. A gente está querendo faturar esse ano 70 milhões. Então, esse é o planejamento. Já falei com a minha equipe comercial, ó, essa é a meta. Então, todo final de reunião, a gente coloca o faturamento do ano para que seja batido, para que seja lembrado. Que a gente quer, de fato, atingir o que foi traçado. Para o próximo ano, queremos começar a expandir House Sport. E esse ano, basicamente, o planejamento é finalizar o nosso complexo industrial novo, que queremos inaugurar no final desse ano. O que é que vai trazer para a marca, para o grupo, esse complexo novo? De novidade, de benefício? É algo nosso, né? A gente passou 29 anos em um ponto que não era nosso. Entendi. Então, é insegurança, é algo que não tem muita nossa cara, é algo velho, mas que a gente aprendeu a conviver, que foram anos muito, muito gostosos e que fizeram a gente aprender juntos, sabe? Entendi. Mas abrir esse complexo novo é, de fato, abrir novas possibilidades, renovar a cabeça das pessoas e criar um novo momento para a equipe, que eu acho que eles estão precisando de verdade. Entendi. E falando de equipe, como que tu consegue manter as pessoas engajadas nesse foco? Porque eu noto que tu tem muita energia, coloca muita energia e contagia quem tá diretamente contigo. Tu falou que a equipe é enorme, tu tem tuas lideranças, que tem as lideranças delas, e é um desafio gigante faturar 70 milhões. Principalmente considerando esses 70 milhões, com certeza considerando um crescimento já, porque ano passado não deve ter sido exatamente esse número. Então, assim, como que tu pensa em deixar todo mundo na mesma página? É estratégia de repetição, é foco, é cultura, como que o grupo pensa nisso? Então, eu sou uma líder muito nova, né? Acho que em 3 anos, eu estou dentro da diretoria comercial e tem 3 pontos que dificultam essa liderança, que eu sou filha dos donos, sou muito nova e sou mulher. Então, até chegar no ponto que eu tô, foi uma crescente com muita dificuldade, mas eu criei representatividade, conexão, comecei a fazer um one-on-one com o pessoal da minha equipe para entender de fato o que está acontecendo, porque é muito fácil, né, a gente chegar puto com a equipe, dizer, não, que está fazendo isso, questionar e não entender o que está passando dentro de casa. Então, de fato, a gente começou a implementar o one-on-one, feedback, que era algo que deixava muito para fazer quando o problema já estava grande demais. Então, é até uma dica que eu dou para as pessoas que andam batendo de frente com um problema com a equipe. Sei que trabalhar com gente é muito difícil, mas entender, é humano, entender o que passa na cabeça das pessoas e trazer representatividade de igual para igual, sabe? Tu falou esses desafios e era uma pauta que eu tava pensando se eu entraria ou não, mas de fato imagino que é desafiador. Porque até a pessoa ver o quanto tu é competente, passa talvez por um preconceito, né? Tu falou desses 3 pilares aí. A idade, o fato do gênero, também a questão de fazer parte da sucessão da empresa. E naturalmente acredito eu que tu quebre todas as objeções com trabalho e com resultado, né? Com certeza. E aí pra você, pra começar a direcionar pro fim, pra você pessoalmente, o que é que tu ainda quer construir dentro desses próximos 5 anos? Onde tu quer chegar e qual é o teu plano com a marca? Meu plano é se tornar referência no que eu posso. Sei que não vou ser boa em tudo.
eu sou muito humilde, assim, para entender que eu preciso aprender muito ainda. Sou muito nova, então tem muitas oportunidades e pessoas que eu posso conversar. Então, é ser humilde até o fim dos tempos e tentar ser referência em pelo menos uma coisa que eu posso fazer de melhor. E acho que é dentro dessa trajetória que eu vou aprender, de fato, como fazer. Maravilha. Bel, aqui no final de todo o episódio, a gente faz um bate-bola, que eu vou te fazer 8 perguntas Uhum. e, teoricamente, a ideia é que faça respostas rápidas pra gente fazer um momento dinâmico. Tá. A primeira pergunta que eu queria te fazer é: loja física ou loja digital? Individualmente, para mim, física, mas para oportunidade digital. Maravilha. Um erro que te ensinou muito. Falta de feedback. E, naturalmente, agora buscar feedback dos clientes. Isso. Maravilha. Criar coleção ou pensar na campanha? Criar coleção, com certeza. Uma marca que tu admira? Tem várias. Uvo, Track and Field, Live, Hering, com certeza. Legal. Um hábito que te ajuda a manter o foco hoje em dia? Treinar. E, inclusive, digo para você. Se tivesse que definir a Rota do Mar em uma palavra, seria? Tradição. E a House? Inovação. Maravilha. E por fim, o que o sucesso significa pra você hoje? Sucesso para mim individualmente, acredito que seja se tornar referência a algo que eu posso ser muito boa. Então, e humildade para chegar lá, né? Porque eu acho que, de fato, falta em algumas pessoas de acharem que sabem de tudo e isso limita muito o aprendizado e essa alavanca para chegar em um lugar ideal. Concordo plenamente. Bom, pra gente finalizar, reforçar o convite do House Day. Vai acontecer que dia? Dia 8, 9 e 10 de agosto, aqui em Recife. Convido todos vocês que estão assistindo a participarem. É uma oportunidade, de fato, para vocês saírem aí da inércia, dentro de casa, não tem programação para fazer, então já olha no site que é www.houseday25.com. Isso. E tá aqui no QR Code na tela, vai estar com o link pra entrar no site do House Day, entender mais sobre ele. E vou ver se eu participo. Tem não, vamos, né? Não, com certeza eu vou ver se eu vou participar de alguma atividade, que eu tô um Isso. pouquinho parado, ocupado aqui. E, Bel, te agradecer o convite. Te agradecer por ter aceitado o convite. Sei que tua agenda é corrida. Eu vi tu na estrada, então tu deve ter vindo de Santa Cruz. Isso. Agradeço por ter pego essa estrada para estar com a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Trazer um pouquinho. A ideia daqui foi trazer um pouco da visão jovem por trás de uma marca tão tradicional. Uma pessoa tão nova e tão competente que tem toda essa visão, bagagem que vocês viram aqui. Então, eu queria agradecer vocês por terem escutado até então. Esse foi o episódio 34. Nos vemos no próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.